Saudações a todos inscritos e visitantes do canal do Emissário Cristiano Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Chegamos à parte 8 desta série. E nesta parte 8 nós vamos realizar um estudo sobre Malaquias capítulo 3, verso 11. E juntos descobrirmos quem realmente é o devorador de Malaquias capítulo 3, verso 11. Grande parte dos cristãos já sabem, mas este vídeo é para você aprender, meu irmão, minha irmã, a não espiritualizar nunca mais textos do Antigo Testamento. Por que eu digo isto? Porque quando o cristão se familiariza tanto com o seu Novo Testamento, ele acaba se tornando um ser espiritualizado, por assim dizer, né? E aí ele acaba fazendo isso com o Antigo Testamento, que são livros tipicamente judaicos, uma outra cultura, né, lá do Oriente Médio, né, gente? Não pode fazer isso, né, gente? Não pode espiritualizar textos do Antigo Testamento, né, gente? Porque o Antigo Testamento não é cristão, o Antigo Testamento é judaico, é israelita, né? Meu filho, é um grande erro, um grande vício dos cristãos fazerem isso. E eu também aprendi quando eu comecei a minha carreira cristã, há mais de 10, 20 anos atrás, né? Onde me ensinavam que o devorador de Malaquias 3:11 era o Satanás, né? Enfim, mas eu aprendi nos estudos, me deu o trabalho de verificar e descobrir que me enganaram. E aí simplesmente eu descobri que os gafanhotos aqui do Brasil, aqueles petitiquinhos, não eram os gafanhotos lá de Malaquias 3:11. É bem diferente. Os bichos é grande, é grandão. Olha, no final desse estudo aí, eu vou mostrar pra vocês um gafanhotão, mano. O locusto, né? Deve ser esse nome aí. E olha, aí você pode falar pro dirigente da sua igreja: olha, você mentiu pra mim, dirigente. Não pode mentir para os membros, não pode tentar enganar, porque o emissário cristiano disse que o devorador de Malaquias 3:11 é um gafanhoto e não um demônio. Mas antes da gente iniciar nosso estudo, eu lhe convido calorosamente a se inscrever no canal. Você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. E vem comigo, solta a vinhetinha. Bem, para entendermos essa história do devorador, né? Claro, um monte de gente sabe, né? Mas um monte de gente não sabe. Então eu estou aqui para cooperar com vocês. Vamos ler aqui Joel capítulo 1, né? Verso do 1 ao 5 aí, provavelmente. Na versão Bíblia King James 1611, né? A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e dai ouvidos, todos os habitantes da terra. Isto aconteceu em vossos dias ou nos dias dos vossos pais. E o tema começa aqui, ó. Uma terra devastada. Dizei isto a vossos filhos, e que os vossos filhos digam aos seus filhos, e os filhos desses a outra geração: o que ficou da taturana, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, a lagarta verde comeu, e o que ficou da lagarta verde, a lagarta da borboleta comeu. Vamos lá, o rodapé da passagem de Joel, capítulo 1, verso 4, diz o seguinte aqui embaixo, vou até subir um pouquinho mais. É difícil determinar o sentido exato dos 4 nomes dos insetos que aqui aparecem. Pode-se tratar de 4 tipos de espécies de locustas ou gafanhotos, né?
mas em outros contextos da escritura usam alguns destes términos isoladamente para aludir a gafanhotos em geral. Outra possibilidade é aceitar a referência para distintas fases biológicas que passa este inseto, ainda que estes mesmos términos se usam em uma ordem distinta. A taturana, a lagarta verde e a lagarta de borboleta são 3 tipos de lagarta. A locusta, um tipo de família dos gafanhotos. Agora leremos capítulo 2, verso 25. E restituirei a vós os anos que a locusta comeu, a lagarta verde e a lagarta de borboleta e a taturana, o meu grande exército que enviei contra vós. Capítulo 2, verso 25 diz o seguinte: os insetos simbolizam todos os exércitos invasores que atacaram Israel e dizimaram a terra. Vários intérpretes antigos listaram os inimigos de Israel. Qualquer um deles poderia estar em vista do livro de Joel. O fato de Deus chamar uma tropa militar pagã de meu grande exército lembrou Israel que Yahvé é o soberano Senhor da história. Ele está no controle de todas as nações e, em uma instância, eles cumprem seus propósitos independente de suas intenções. Nosso alimento vem do Senhor, que é o Senhor de toda a natureza, né? Portanto, devemos louvar a Deus quando podemos comer até ficarmos satisfeitos. Tão importante quanto a comida, a maior de todas as bênçãos é a presença do Senhor e o privilégio de conhecê-lo, né? Aí ele faz uma ponte com Isaías 45, dos 6 ao 7. Agora a gente vai conhecer esses bichinhos aí, viu, gente? Esses insetos. Vem comigo. Nós temos aí nosso primeiro inseto, a lagarta verde, né? Arben, pronúncia em hebraico, arbe. Tradução, Bíblia King James 1611, locusta. Uso em Joel 3, uso do Antigo Testamento 24, passagem em foco, Joel capítulo 1, verso 4. Então temos aqui a lagarta verde, né? E aí nós temos aqui um textinho bem pequenininho que não dá para dar zoom, mas vamos tentar ler. Alsophila pometaria é uma traça nativa capaz de desfolhar muitas espécies de madeira dura. As espécies invernam como ovos, que escotilam no início da primavera para coincidir com a ruptura dos brotos. As larvas jovens, ou lagarta verde, esqueletizam novas folhas, enquanto as larvas mais antigas consomem todas as veias maiores ou nervuras do meio. Por meio do verão, as larvas maduras rastejam para baixo ou caem sobre fios de seda no solo, onde se deleitam no solo. Os adultos emergem no início do inverno, novembro ou início de dezembro, após as geadas iniciais para se acasalar. Olha só, né? As fêmeas sem asas escalam troncos de árvores e depositam seus ovos em linhas em uma única camada em ramos menores ou troncos. Há uma geração por ano. Em algumas áreas, o cântaro goteio periodicamente entra em surto, causando dano generalizado. Os danos resultantes da desfolhação completa ou parcial de árvores florestais ou urbanas. Então é esse bichinho aqui, né? Vamos ver o outro agora. Aí, são 2. Lagarta borboleta e a taturana. Tradução Bíblia King James, caterpillar. Larva alongada de verme de uma borboleta ou mariposa, né? Tal como acontece com a maioria dos nomes comuns.
A aplicação da palavra é arbitrária e as larvas de Escíflias comumente são chamadas de largatas também. Tanto as larvas de Lepidopterus como de Symphyton têm formas eruciformes do corpo. A maioria das espécies são herbívoras, mas não todas. Algumas, cerca de 1%, são insectivais até canibais. Alguns alimentam outros produtos de origem animal. Por exemplo, roupas de mariposa alimentam-se de lã. As mariposas de chifre alimentam-se de cascos e chifres de ungulados mortos. As lagartas, como regra geral, são alimentadas vorazes e muitas delas estão entre as mais graves pragas agrícolas. É esse bichinho pintadinho de preto, né? Agora vamos para outro bichinho, a taturana, né? Esse bichinho cabeludo, né? Acredito que você já deve ter visto por aí, né? Se você encostar ou ele cair em cima de você, ele queima a sua pele, né? Vamos lá, taturana, tradução Bíblia King James V. Palmerworm, uma lagarta que de repente aparece em grande número devorando folhagens, né? É lindo demais. Bem, gente, agora vamos pegar aqui desenho, né? Porque existem pessoas aí que precisam desenhar para explicar, né? Os gafanhotos. Então vamos entender aqui resumidamente o que é o cortador, migrador, devorador e destruidor, baseado nos textos que eu li para vocês aí, ó, Joel 1:4 e capítulo 2, verso 25. Então temos aqui o gafanhoto cortador, que é a lagarta, o gazan, né? É esse bichinho aqui, ó, tá vendo? Aí ele passa para o próximo nível, né? Ele cresce, né? E tal, vira o gafanhoto migrador, que é o gafanhoto, o arben. Aí ele cresce um pouquinho mais, vira o gafanhoto devorador, o tal da locusta. Depois ele vem o gafanhoto destruidor, que é o pulgão, né? O profeta Joel descreve as fases de uma praga de gafanhotos como sinal da ira divina pela desobediência do povo. Esses gafanhotos simbolizam os exércitos inimigos que invadiam a nação, simples assim. Agora temos aí uma lista mais detalhada sobre as fases da vida do gafanhoto. O cortador, a larva que corta as folhagens, por isso que chama-se cortador. Migrador, quando já voa e viaja pelos campos. Então é aquela palavra de imigrante, é que vem de longe, que viaja, né? Tem um migrador. Devorador, idade adulta e reprodutiva, quando aumenta o seu apetite. Então, quando aumenta o seu apetite, ele vira um devorador, né? O destruidor é o pulgão que se alimenta da seiva e mata a planta, né? Então é o pulgão, né, gente? Tem que desenhar, né, gente? Agora eu vou deixar com vocês aí 2 videozinhos curtos, né? De uma invasão de gafanhotos, dessas pestes da lavoura, e um segundo vídeo de um gafanhotão bem grande, viu? Esse bicho é desenvolvido. Sorte aí. Durante 45 minutos, um gigantesco enxame de gafanhotos de 15 quilômetros de extensão atravessa a rodovia nacional 7 de Madagascar. A estrada é popular entre os turistas que vêm em busca das belas paisagens. Mas hoje, quem passou por aqui observou um desastre natural que já dizimou metade das plantações da ilha. Isso pode criar danos enormes. Eles comem os pastos e também todos os arrozais e cultivos de milho que estão em período de colheita. De acordo com especialistas, existe atualmente uma centena de enxames em Madagascar, formados por cerca de 500 bilhões de gafanhotos. E eles consomem cerca de 100 mil toneladas de vegetação todos os dias. Guloso, hein?
Já temos uma pequena quantidade de arroz e poucas pessoas têm mais de 10 hectares de plantações. Depois da passagem dos gafanhotos, não há mais nada para as mulheres e crianças comerem. Nem o gado tem o que pastar. Desde que os gafanhotos chegaram, não temos mais nada. Madagascar foi atingida pelo ciclone Uruna em fevereiro e as enchentes criaram um ambiente perfeito para os insetos procriarem. As autoridades tentaram matá-los, mas os enxames eram simplesmente grandes demais. Nossa! As medidas tomadas não foram suficientes ao ponto que chegamos a uma invasão de gafanhotos. Em um dia, contamos 5 enxames em um trajeto de 20 quilômetros. É realmente muito grave. Toda a população malgache está sendo afetada agora. Madagascar está à espera de 40 milhões de dólares em ajuda financeira para um plano de emergência de 3 anos. Mas os doadores ainda não liberaram a verba. O maior problema que temos aqui é a falta de dinheiro. Não podemos comprar pesticida, não podemos pagar pelo combustível e os agentes de campo não podem fazer o trabalho deles. Enquanto não trabalhamos, os agricultores sofrem e os gafanhotos se multiplicam. Os gafanhotos já destruíram metade dos campos de arroz do país, alimento básico para o povo de Madagascar. As autoridades apelam para que a ajuda seja liberada rapidamente antes que a população comece a passar fome. Pois é, gente. Você viu o tamanho? Olha o tamanho do bichinho no chão aí. É os devoradores, aí estão com fome, hein, ó. Olha, rapaz do céu, viu? E aí tem crente que chama isso aí de demônio, né? Não, culpa dos pastores, né? Para de mentir pros crentes, pastor. Chamar os coitadinhos, criatura de Deus, de demônio. Rapaz. Vejam agora o tamanho desse gafanhoto. Se vier um enxame no planeta Terra desse bicho aí, desse porte, você pode ter a certeza, é apocalipse, cara. É game over, cara. Game over. Esse aí vai destruir bonito, viu, rapaz? Olha, vai ter gafanhoto canibal. Olha o tamanho dessa criatura, meu. O negócio é bizarro, gente. Vamos sortar aí, ó. Olha o tamanho do bicho. Oh my God! Tamanho do bicho, rapaz! Olha só! É bonito, viu? Mas olha esse bicho começar a olha, mano! Esse aí é o pecador da gula, viu? Porque esse bicho aí, se vier um enxame dessa espécie aí, você pode ter certeza. É Armagedon, cara. Armagedon. Vai ser perda total. Você vai ter lá o ser humano passando fome por causa desse bicho aí. Bem, gente, chegamos aí mais um final de vídeo, né? E ficou muito claro, né, gente? A partir desse vídeo aí, os pastores e padres aí que ensinam os fiéis que esse bicho é demônio, cara. Refutados com sucesso.